tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana e você está no canal A Nossa Família. Se você não me segue lá no Instagram, siga lá, é @ANossaFamíliaOficial, e lá a gente pode conversar no direct. Pessoal, eu vim falar de um tema muito interessante, que é: será que a criança consegue sair do espectro autista? Aí é uma questão muito complicada, porque eu assisti um vídeo onde o vídeo chama-se Meu Filho, Meu Mundo. E lá a impressão que dá é que a criança simplesmente ela sai do espectro autista. Mas será que isso pode acontecer? Eu vim trazer para vocês alguns sinais que o Jorge apresentava de autismo e que hoje ele não apresenta mais. E aí eu levanto aquela questão: será que a gente consegue sair do espectro autista? Vai ficar essa dúvida no ar. Porém, eu ainda acredito que não, que a pessoa, a criança não saia do espectro autista. Porém, os sinais ou as evidências de autismo, elas podem diminuir ou desaparecer com o passar do tempo. Aí eu trouxe alguns sinais. Eu achei na internet umas coisas bem interessantes quando eu pesquisei sobre sair do espectro. E aí eu achei vários cards, né? E aí eu coloquei assim os cards. Seguinte: antes não atendia a comandos e hoje compreende e atende comandos. Então, em relação a isso, o Jorge, eu percebia que ele tinha algumas dificuldades de atender a comandos, sim. Eu acredito até que a dificuldade era dele compreender o que eu queria. E hoje em dia eu percebo que 100% ele... Deixa eu ver, deixa eu mostrar, vem cá. Olha aqui, ele trouxe um desenho, ele tá aqui comigo. Vem mostrar o desenho, filho. Tá aparecendo aí, Gabi? Sim. Ele deu uma chutada, né? Olha lá, o desenho do Jorge. Tchau, avô e Ana. Uau, muito lindo. Eu percebi que ele tinha dificuldades de compreender os comandos, né? Não era tudo, mas eu percebia que tinha. E hoje em dia eu percebo que ele entende muito mais. Ainda percebo que às vezes eu tenho que falar pausadamente, explicar mais claramente o que eu preciso, o que eu quero, a ordem que eu tô dando pra ele, mas ele compreende. Vamos lá pro próximo. Antes, aqui ó, mais um card. Antes, não atendia o chamado quando chamávamos pelo seu nome. Depois, que seria agora. Então o Jorge não atendia não atendia os chamados. Então eu ficava: Jorge, Jorge, Jorge. Muitas vezes eu tinha que tocar nele para ele perceber que eu estava falando com ele. E hoje ele atende, mas às vezes ainda temos que chamar mais de uma vez. Sim, mas hoje ele atende, né, Jorge? Vem aqui. Então hoje ele atende muito melhor quando a gente chama ele pelo nome. Ó, mais uma coisa aqui que o Jorge não fazia, que hoje ele faz e que eu adoro agora que ele faz. O Jorge não beijava e não abraçava. E hoje ele beija, abraça, beija estralado. Além que ele não gostava também de beijar, ele também não gostava de falar oi, tchau. Então toda vez que eu chegava no local eu ficava bem constrangida, porque eu ficava: Jorge, cumprimenta, fala oi, filho. Mas ele assim, simplesmente se recusava a cumprimentar as pessoas, e na hora de dar tchau era a mesma coisa, e se eu forçava ele chorava. Mamãe. Oi. Uhul. Não olhava nos olhos. Olha, o Jorge sempre teve dificuldade de olhar nos olhos, porém não era uma coisa tão evidente. Lá no meu Instagram eu mostro uma cena onde eu amamento ele e ele não olha nos meus olhos durante a amamentação. Isso era uma coisa que me chamava bastante atenção. Então, desde essa época da amamentação, eu consegui perceber alguns sinais de autismo nele. Porém, hoje eu percebo que o contato visual dele é muito grande e praticamente imperceptível, desse negócio de não manter o olhar. Mas se eu forço muito tempo ele manter o olhar, aí
ele acaba realmente desviando, tá? Mas acredito que isso já não fica uma coisa mais evidente, não sei nem se dá pra considerar, né? Antes, ele brincava de forma atípica, por longo tempo. Rodava a roda de carrinhos, abria e fechava repetidamente as portas dos brinquedos. O Jorge, ele pegava o carrinho, ele virava o carrinho e ficava girando a rodinha assim, um tempão. Então assim, teve uma boa época. E isso ele fazia muito naquela época de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, quase 2 anos. Ele só fazia isso, ficava rodando a rodinha de carrinho. Hoje não, hoje ele pega um carrinho, ele brinca, ele estaciona e enfileirar carrinho também. Ele sempre fez isso, hoje ainda ele faz, porém ele usa muito mais o brincar funcional. Antes, andava nas pontas dos pés. O Jorge chegou a andar nas pontas dos pés, não era uma coisa tão frequente, mas ele fazia isso principalmente quando ele estava entediado e às vezes ele andava de um lado para o outro da casa, tá? Hoje eu não consigo perceber ele andar na ponta dos... Mais um, tá? Mais um quadro. Antes, só queria brincar sozinho. Agora ele procura as outras crianças ou pessoas para brincar com ele. Então a gente percebia que às vezes, mesmo fazendo uma atividade em roda, onde a gente colocava brinquedos, apesar de às vezes ele estar na roda, mas o brincar dele era meio isolado. Então às vezes ele acaba virando o ângulo que não era de frente para as outras crianças, ou a gente mesmo que montava uma roda e ia brincar, ele virava o ângulo e brincava só ele com determinadas peças, entendeu? E aí ele acabava não participando efetivamente da brincadeira. Pessoal, então foram esses os sinais que o Jorge melhorou, que ele evoluiu, que a gente percebeu muita diferença em relação à fala dele. Ele já vai fazer 5 anos. A fala ainda tem muito para desenvolver, mas se eu for levar em consideração como era antes, está muito melhor, tá bom? Então me siga lá no Instagram, nos acompanhe nos stories, porque eu estou sempre postando stories, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!